Sociologia, primeira série do ensino médio. Aula de número 2. Professor Rodrigo Marques. Tema: Progresso. Objeto de conhecimento: consequências do progresso para a sociedade, na tecnologia, no trabalho e no meio ambiente. Revisando. Na aula anterior, falei sobre a diferença entre técnica e tecnologia. Sendo a técnica, no entendimento então do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, ação humana e intencional, a partir das suas capacidades de apreensão das propriedades objetivas das coisas. Ou seja, ao mesmo tempo que o homem produz, ele se modifica nesse processo. Já a tecnologia, para Álvaro Vieira Pinto, se divide em 4 partes. Primeira, logos da tecnologia. Segunda, instrumento de dominação. Terceira, ideologia. E quarta, ciência da epistemologia da técnica. Quer saber mais? Não deixe de assistir essa aula no canal do YouTube. E para entender um pouco sobre o assunto de hoje, vou passar um pequeno trecho deste documentário chamado Servidão Moderna. Vamos entender realmente o que é, e o que acontece com o trabalhador dentro dessa relação da servidão que exerce sobre a nossa própria vida. Trabalho. Do latim, tripalium, 3 paus, instrumento de tortura. Mas para entrar na roda do consumo frenético, é necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro, é preciso trabalhar, ou seja, vender-se. O sistema dominante fez do trabalho seu principal valor. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a crédito a sua vida miserável. Eles estão esgotados de tanto trabalhar, perdem a maior parte de sua energia e têm que suportar as piores humilhações. Passam toda a sua vida realizando uma atividade extenuante e insidiosa que é proveitosa apenas para alguns. A invenção do desemprego moderno tem como objetivo assustá-los e fazê-los agradecer sem parar a generosidade do poder que se mostra tão generoso com eles. Que fariam sem esta tortura que é o trabalho? E são essas atividades alienantes que são apresentadas como libertadoras. Que mesquinhez e que miséria! Sempre apressados pelo cronômetro ou pela chibata. Cada gesto dos escravos é calculado a fim de aumentar sua produtividade. A organização científica do trabalho constitui a real essência da desapropriação dos trabalhadores, seja do fruto de seu trabalho, mas também do tempo que eles passam na produção automática das mercadorias ou dos serviços. O papel do trabalhador se confunde com o da máquina nas usinas, com o computador nos escritórios. O tempo pago não volta mais. Assim, a cada trabalhador é atribuído um trabalho repetitivo, seja ele intelectual ou físico. Ele é um especialista em seu domínio de produção. Essa especialização encontra-se na escala do planeta, no âmbito da Divisão Internacional do Trabalho. Concebe-se no Oriente, se produz na Ásia, se morre na África. Podemos compreender um pouco desse assunto que vamos tratar nessa aula de hoje através desse documentário, então, chamado Servidão Moderna.
a divisão tecnológica do trabalho. Os efeitos econômicos altamente positivos da divisão do trabalho, isto é, o aumento da produtividade do trabalho, devem-se, segundo Adam Smith, a 3 diferentes circunstâncias. Essas circunstâncias, pessoal, ela é muito importante para compreender, né, o que nós vamos realmente falar nesse momento. São elas: primeiro, com a consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de executar e deve-se a 3 diferentes circunstâncias, ou seja, esse número de pessoas capazes de executar a maior quantidade de trabalho. Tá? Primeiro, o aumento da destreza de cada trabalhador individualmente. Segunda, a economia de tempo, que em geral se perde passando de uma espécie de trabalho a outra. E finalmente, a invenção de grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho e permitem que o homem faça o trabalho de muitos. Ou seja, se nós relacionarmos essas 3 diferentes circunstâncias, segundo Adam Smith, no seu livro A Riqueza, a Origem da Riqueza, podemos analisar alguns pontos importantes aí dentro da ideia do vídeo A Servidão Moderna. Quando passa, né, os equipamentos lá e o homem começa a executar seu trabalho, ele está adestrado a exercer aquela função de forma plena, completa, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo naquele momento ali. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele faz se torna tão automático e repetitivo que praticamente ele economiza tempo, porque ele já sabe, supostamente, talvez o defeito que apresente, talvez ele saiba desenvolver a peça que está faltando. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter um auxílio maior, que vai ser essas máquinas que auxiliam o trabalho dele. Como vocês percebem, né, existe uma esteira que evita esse trabalhador de sair da onde ele está para ir pegar a peça. Então, a peça já chega até ele. Nesse momento, aí percebemos que surgem mais esses 2 pontos, que é o segundo, que é a economia de tempo, e o terceiro, que é a implementação dessas máquinas que facilitam o trabalho nesse momento para nós aí do trabalhador. Mas surgem também os impactos nessa relação na vida do trabalhador. Impactos chamados de Fordismo, Taylorismo. Como assim? A desprofissionalização das massas. Não entendi. O que seria realmente essa desprofissionalização? Ela significa a monopolização do saber operário pela gerência científica, cujo programa, nas palavras, significa o seguinte: é a especialização. Aí vocês, alunos, vão dizer para mim: professor, não entendi. Quer dizer, você fala desprofissionalização, mas você fala especialização? Sim, pessoal. O trabalhador nesse momento ele é totalmente especializado. Ele sabe realmente o que ele está fazendo, mas ele se tornou um desprofissional. Ele está desprofissionalizando a sua própria ideia de conhecimento de trabalho. Não entendi, professor. De uma forma bem simples, pessoal, ele perde, né, o trabalhador perde a totalidade de conhecer todo o processo produtivo. Ou seja, ele perde essa compreensão do que ele realmente desenvolve. Ele sabe o produto final, mas ele não sabe todo o processo de fabricação desse objeto. Tá? Então, por isso a gente chama isso de desprofissionalização. Ou seja, o trabalhador ele é especialista a desenvolver apenas um tipo de trabalho. Ele não consegue desenvolver mais nenhum outro, a não ser aquele que falaram para ele fazer. É a mesma coisa vocês falarem para o professor aqui, Rodrigo. Professor, me explica matemática. Eu vou olhar para vocês com aquele olhar de coruja. Não sei. Porque não entendo matemática. Pergunte ao professor de matemática. Ah, professor, me explique o que é química. Novamente, vou dizer que não sei. Por quê? Porque eu não sou especialista nisso. Não sei matemática porque não estudei para matemática. Não sei química porque não estudei para química. Não sei física, não sei biologia e assim por diante. Eu só sei
sociologia. Olhem, pessoal, o que acontece com a nossa desprofissionalização aí atinge a mim também, porque eu sou apenas parte dessa relação de produção. Eu sei apenas aquilo que fui obrigado a aprender para ensinar vocês aí nessa relação. Eu sou especialista em sociologia, mas nas outras disciplinas não sei dizer muita coisa. Então, eu fico nessa palavra aí, desprofissionalização. Mas vamos ver a próxima palavra, monopolização do saber. Como eu disse para vocês, essa monopolização do saber significa que a gerência científica reduz esse poder de barganha que nós, classe trabalhadoras, possuímos. Ou seja, ele faz com que cada trabalhador nesse momento se torne dependente daquilo que ele realmente quer oferecer para nós. Ou seja, ele tira totalmente o nosso poder, né, de conhecimento. Ele fala assim, olha pessoal, vocês têm esse conhecimento, mas esse daí vai ser substituído por outra coisa. Aí ele já jogou assim, falou assim, olha, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ser dispensados, porque o seu trabalho vai ser ineficaz, vai ser ineficiente, vai ser trocado por uma nova máquina, por exemplo. Aí ele usa isso como barganha, ele fala assim, olha, vocês querem continuar trabalhando, eu até deixo, mas eu vou pagar menos. Aí as suas condições de trabalho, né? Você, trabalhador, perde essas condições de trabalho. Você vai querer aumento salarial, você não vai conseguir tanto. Sua estabilidade no emprego se definha, ou seja, perde esse sentido, esse vínculo existente. Os vínculos, né, sindicais e movimentos de resistência no momento vão perdendo espaço. Por quê? Porque não faz mais sentido. Se eu entrar com um movimento sindical, o meu patrão vai falar assim, olha, você entrou com esse movimento sindical, tudo bem, você não quer trabalhar? Ou você não quer aceitar as condições de trabalho? Não tem problema. Mas quando você retornar, eu vou ter que dispensar você, porque você quer seus direitos? Tá bom, seus direitos trabalhistas estão aqui. Mas eu preciso que pessoas trabalhem para mim da forma que eu estou exigindo, porque é esse que o mercado está querendo atualmente. Aí, pessoal, vai gerar novos problemas para a vida do trabalhador, que é a profunda insatisfação do trabalho. Olhe a que pontos chegamos aí, essa insatisfação na vida do nosso colega trabalhador. Gerado por todas essas relações aí, vai gerar, né, dentro do próprio ambiente de trabalho, muita baixa autoestima do trabalhador. A sua autorrealização vai por água abaixo. Vai surgir então o chamado absenteísmo, ou seja, é a falta do trabalhador. O trabalhador vai começar a faltar no seu trabalho porque ele não está aguentando aquela situação. Ou o trabalhador vai executar o trabalho, mas ele começa a desperdiçar materiais. Existe a sua negligência, ele faz o trabalho de qualquer forma. Ou ele pode, né, ocasionar acidentes de trabalho, vindo prejudicar o próprio trabalhador. Vai surgir rodízio de pessoal, porque, né, se aquele pessoal não está aguentando, vamos trocar por esse outro. Não existe trabalhadores fixos dentro daquela relação. Vai gerar, né, e causar no trabalhador o vício do alcoolismo, podendo gerar vícios de drogas, gera estresse, pode gerar depressão, LER, que é chamada lesão por esforço repetitivo, fadiga constante e entre outros. Nesse momento, então, percebemos que essa insatisfação do trabalhador gera muita coisa ruim para ele. Por quê? Agora ele apenas faz parte do trabalho. Ou seja, existe um divórcio entre trabalho e lazer. Ah, meu professor, não está entendendo. Agora o trabalhador também desenvolve dentro do trabalho um lazer. Pessoal, sim, você tem que trabalhar com aquilo que você realmente gosta. O trabalhador ele desenvolve a sua autoestima, a sua capacidade de produção quando ele está feliz no seu ambiente de trabalho, não quando ele está triste. Tá? Então, dentro dessa relação, temos que entender que se o trabalho está totalmente esgotando a sua relação de vida,
logicamente o seu lazer foi por água abaixo. Então, dentro dessa relação, podemos entender que vai surgir um novo tipo de problema para nós aí, a chamada alienação. Mas o que é essa alienação nesse momento? É a perda da compreensão do trabalhador, da sua capacidade de entender todo o processo ou de entender tudo aquilo que era necessário para ele. Ah, mas como assim? Vamos observar essa tirinha aqui, ó, do Frank e Ernest. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Pessoal, se o funcionário que está ali desenvolvendo, né, esse tipo de trabalho não sabe o que ele realmente faz, ele está totalmente alienado, está à mercê dentro dessa relação de trabalho. Por essa questão e entre outras, podemos entender, né, essa relação de que o trabalho, na verdade, aliena o trabalhador e não o contrário, que era fazer que ele realmente conhecesse tudo isso daí. Portanto, terrorismo e Fordismo geraram uma massa de trabalhadores insatisfeitos, entediados, frustrados, infelizes, alienados de si mesmo, de sua própria natureza, cujas potencialidades não puderam se efetivar na relação de um trabalho, arte, criação e ação. Inteligente e transfiguraram o papel da razão na história em racionalidade instrumental das grandes organizações racionais do mundo moderno. Então ficamos aqui com a nossa aula de Sociologia e até a próxima. Tchau, galerinha. Fiquem com Deus.